Tem história que é escrita nos campos de futebol. E tem história que é forjada no fogo do tempo, no coração dos acontecimentos. A que vamos contar hoje é uma dessas. É a saga de um nome, de uma identidade e de um espírito que simplesmente se recusou a morrer. Vamos pensar um pouco. O que de fato define a alma de um clube? Será que é o nome que ele carrega? A cor da camisa? Ou é algo bem mais profundo? Para a gente encontrar essa resposta, a gente precisa viajar no tempo, até o momento exato em que um gigante foi colocado contra a parede, forçado a escolher entre a sua identidade e a sua própria existência. Tudo começa com um ideal. E a nossa história aqui começa com um sonho. Um sonho de pertencimento, que foi sonhado do outro lado do oceano, mas que encontrou aqui, em solo brasileiro, o lugar perfeito para criar raízes e florescer. O ano é 1914. Enquanto as nuvens da Primeira Guerra Mundial começavam a se formar sobre a Europa, aqui do outro lado do Atlântico, em São Paulo, uma semente de grandeza era plantada. Plantada por mãos de imigrantes e que mudaria o esporte no Brasil para sempre. Tenta imaginar a cena. São Paulo, uma cidade crescendo, fervilhando, construída com o suor de milhares de imigrantes italianos. Eles tinham trabalho, tinham uma vida nova, mas faltava alguma coisa. Faltava algo essencial. Faltava uma bandeira para unir todo mundo, um grito em comum. Um lugar onde o orgulho e a cultura deles pudessem brilhar de verdade. E foi aí que, em 26 de agosto de 1914, eles criaram esse lugar. O nome escolhido, Palestra Itália, não era só um nome. Era uma declaração de orgulho. Era a Itália em campo, uma afirmação de identidade bem no coração do Brasil. Desde o primeiro dia, esse clube não nasceu para ser só um time. Ele nasceu para ser a alma de uma comunidade inteira. E olha, não demorou nada para esse símbolo de união se transformar em glória nos gramados. A ascensão do Palestra foi, assim, meteórica. Uma força da natureza que chegou abalando as estruturas do futebol paulista e provando que todo aquele orgulho da sua gente podia, sim, ser traduzido em vitórias. A trajetória foi impressionante. Em 1916 vieram os primeiros jogos oficiais, e só 4 anos depois, em 1920, eles já estavam levantando o primeiro troféu de campeão paulista, e no mesmo ano, inaugurando a própria casa, o imponente estádio Palestra Itália. Chegando nos anos 30, o clube já não era uma promessa, era uma realidade, uma força dominante, um gigante que veio para ficar. E assim, todas as peças se encaixaram para criar algo único. O verde e o branco das cores, a letra P imponente no escudo, o estádio que era um verdadeiro lar e, acima de tudo, o coração que batia forte, a comunidade ítalo-brasileira que via naquele time o reflexo da sua própria força, da sua própria resiliência. Uma identidade estava sendo forjada a cada jogo, a cada vitória. Mas a gente sabe, né? A história é implacável e ela sempre tem as suas próprias reviravoltas. Enquanto Palestra se firmava como uma potência, uma sombra se espalhava pelo mundo. Uma sombra que viria de muito longe para arrastar o clube para o centro de um conflito que ameaçaria apagar o seu nome para sempre. Agora a gente avança para 1942. O Brasil entra na Segunda Guerra Mundial e declara guerra às potências do eixo, o que incluía a Itália. E de repente, da noite para o dia, tudo que fazia referência à cultura italiana passou a ser visto com desconfiança. A lealdade foi questionada e o orgulho de uma comunidade virou alvo. E então veio o golpe que parecia ser fatal. Um decreto do governo brasileiro proibiu qualquer instituição de usar nomes que fizessem referência aos países inimigos. O nome Palestra Itália, que por quase 30 anos foi sinônimo de orgulho e glória, se tornou proibido. Era uma sentença de morte para a identidade do clube. A escolha era essa, simples e brutal. Mudar um nome que definia a sua própria existência, que carregava a alma dos seus fundadores, ou simplesmente desaparecer para sempre. Era uma decisão impossível. Dizem que é nos momentos de maior pressão que os verdadeiros gigantes se revelam. Diante da aniquilação, o clube fez a sua escolha. O Palestra Itália morreria para que o Palmeiras pudesse nascer. E esse nascimento, ele não aconteceu em silêncio não. Aconteceu com um grito de glória que ecoa até hoje. Em 14 de setembro de 1942, a diretoria tomou a decisão. Uma decisão dolorosa. O Palestra Itália estava morto. E em seu lugar, nascia a Sociedade Esportiva Palmeiras. Foi um ato de sobrevivência, uma manobra, na verdade, para preservar todo um legado. E é aqui
que a gente vê a genialidade da decisão. Palmeiras, um nome que soava brasileiro, claro, mas que ao mesmo tempo mantinha uma conexão sutil, poética, com a Itália, homenageando os campos verdes e as palmeiras da terra dos seus fundadores. O nome mudou, mas a alma permaneceu intacta. E como se o destino quisesse testar a força desse novo começo, o palco mais dramático possível foi montado. A estreia do Palmeiras seria justamente na partida que poderia dar o título do campeonato. Um evento que entraria para a história com o nome imortal, a Arrancada Heróica. E eles entraram em campo. Não mais como Palestra, mas como Palmeiras. E eles venceram. Conquistaram o título. Naquele dia, eles não ganharam só um troféu. Eles provaram que o espírito era muito maior que o nome. Provaram que o Palmeiras já nascia campeão. A vitória na Arrancada Heróica foi muito, mas muito mais que um título. Foi o momento em que a história do clube se redefiniu para sempre. As raízes não foram cortadas, pelo contrário, elas se aprofundaram, abraçando uma nova terra e se tornando ainda mais fortes. E esse é o ponto crucial de tudo. O clube não apenas sobreviveu à crise, ele evoluiu. Deixou de ser o time de uma colônia para se tornar o time de uma nação inteira, abraçando torcedores de todas as origens, mas sem jamais esquecer de onde veio. E esse é o legado que fica dessa jornada. É uma história sobre resiliência, sobre coragem e, acima de tudo, sobre a prova de que a verdadeira identidade de um clube transcende qualquer nome. Ela está na sua gente, na sua história e na sua capacidade incansável de lutar. Essa frase resume tudo de forma perfeita. O nome Palestra foi forçado a desaparecer, é verdade. Mas a glória que ele construiu, essa se tornou a base para tudo que veio depois. Porque a glória, essa sim é imortal. E no fim, fica essa reflexão. Quantos clubes no mundo podem dizer que carregam a história de dois mundos em seu coração? A história do Palmeiras é única. É a história de um clube que não tem apenas torcedores. Tem herdeiros. Herdeiros de um legado de coragem que nasceu na Itália, mas que floresceu de forma heróica no Brasil.